mesmo tempo que nós precisamos melhorar a função do coração, nós precisamos que o sistema nervoso esteja funcionando bem, nós precisamos que a respiração esteja funcionando bem, o intestino, metabolismo, porque se essas engrenagens elas não estiverem coordenadas, qualquer aumento de demanda, o seu organismo não vai dar conta. Então, se você tiver uma gripe, um resfriado, uma infecção, já vai ser suficiente para descompensar. Se você fizer um esforço maior, já vai ser suficiente para ser desconfortável para você. Então, o objetivo dessa medicina atual que a gente busca, que a gente almeja para os nossos pacientes, é esse olhar, de não olhar só para uma fração de ejeção lá no exame, só para um dado específico, que é importante, mas que sozinho não vai trazer nem doença, sensação de doença, e corrigida também não vai resolver todos os problemas. Isso é muito importante, essa questão de quadros infecciosos, né? E como que as infecções de vias aéreas podem descompensar doenças cardiológicas, né? Então tem essa questão toda de vacinação, de fortalecer a imunidade. E aí a gente sempre vai voltar para as bases. Sim. Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico. Tudo isso fortalece o nosso corpo. Eu não estou fazendo isso para não ser hipertenso, para não infartar. É para tudo. Para ter uma reserva, para ter uma reserva de força do organismo como um todo, para conseguir, se precisar, combater uma infecção. E as próprias infecções também, elas podem agredir diretamente o coração, né? Então, miocardites, arritmias, a própria insuficiência cardíaca, pericardite, às vezes pode acontecer. Então, a gente não pode normalizar sintomas. Eu tive um resfriado, fiquei cansado, mas esse cansaço persiste. Não é normal, essa fadiga. Não é normal, eu tô sentindo palpitação que eu não tinha antes, eu tô mais cansado, mais fraco. Então, a gente precisa estar sempre avaliando, por isso que é importante a gente ter um médico de referência, né? Para que a gente faça consultas mesmo periódicas, a gente conheça o nosso status basal, a nossa saúde. A gente tem que conhecer o nosso corpo. Porque perceber, porque qualquer alteração cabe a nós. Por mais que o médico te conheça, você chegar no consultório e falar, eu tô cansada, como é que ele vai mensurar o cansaço? Existem testes que podem ser feitos, mas como que vai mensurar? Mais subjetivo, né? É você mesmo que vai conseguir diferenciar, né? Perceber. Coisa simples, sabe, Isabelle? Por exemplo, eu atendi uma moça que ela tinha um cansaço e ela é mãe de 2 crianças e ela achando que o cansaço era por conta da rotina, da sobrecarga. A mulher tinha uma reserva de ferro, uma ferritina, eu não vou me lembrar exatamente, mas abaixo de 10. Né? Então, assim, e ela estava se preparando para fazer uma cirurgia plástica. No exame de sangue, ela não tinha anemia. Ela tinha uma perda muito grande de sangue menstrual. E desde o exame que ela tinha feito até a cirurgia, que foi um intervalo ali de 3 meses, era um exame super recente, ela teve uma perda maior, um sangramento maior. E ela chegou a ter anemia, precisava de fazer, inclusive, transfusão de sangue. E ela achando que o cansaço era por conta da sobrecarga ali com a rotina. E às vezes a pessoa já tá nesse estado há tanto tempo que ela nem se conhece mais com energia, com vitalidade. Isso é muito legal. Ela nem consegue. E aí, quando você corrige, quando você muda, parece que você tornou aquela pessoa ainda melhor do que ela nem se conhecia. Eu falo isso com os meus pacientes. É engraçado, porque a gente se acostuma com o que ser humano. A gente usa máscara se precisa, tira, mas não é. Olha como que a gente se adapta no nível populacional. Mas isso é individualmente, porque a gente se adapta. Mas na hora que a gente consegue consertar alguma coisa que tá ruim, que você vê, gente, como é que eu vivia daquele jeito? Muito melhor agora. E aí você consegue perceber como que estava ruim antes. Mas o contrário não acontece. Você não lembra como que você estava bem antes. Até porque o nosso corpo ele vai se defendendo. E uma vez que você entra nesse estilo, que você consegue se alimentar melhor, um dia que você dorme mal, um dia que você não se alimenta da forma adequada, você consegue perceber. Você já sente, né, essa diferença. E é muito bom a gente alertar vocês em relação a isso, porque muitas vezes vocês chegam para se tratar com a gente num nível que já está muito difícil de alcançar essa sensação de bem-estar, essa sensação de vitalidade, de disposição, até mesmo para ter sonhos e planos no dia a dia de vocês. Então, isso é muito importante, principalmente a gente que trabalha na reabilitação. Às vezes o paciente ele chega aqui tão debilitado
que ele não consegue mais, como a Lilian disse, se levantar da cadeira. Ele não consegue ficar em pé, ele não consegue andar. E aí o nosso trabalho é muito mais difícil. Infelizmente, tem uma resistência muito grande dos próprios pacientes e até dos médicos para indicar a reabilitação. Eles vão criando muitas barreiras, né? Já existem barreiras e ainda são criadas. Acham que não precisa, acham que dá conta sozinho. Mas é muito importante ter um acompanhamento multiprofissional, principalmente quando a pessoa já tem uma questão, uma doença, um adoecimento, né? Então, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, médico, psicólogo, terapia ocupacional, enfim, é tão importante todo mundo se abraçar e conseguir, porque você imagina o que é um paciente que chega num consultório e eu vou dar um apoio para ele. Ele vai no meu consultório a cada 2 meses, né? Então, um contato muito rápido e espaçado. Exatamente. Por mais que tenha um contato, manda uma mensagem, tira uma dúvida, mas é diferente. Poder de ação, né? Porque tem mais profissionais envolvidos, tem mais tempo envolvido naquela recuperação, na reabilitação desse paciente. Dedicado à saúde dele, a melhora de qualidade de vida dentro do quadro dele. Às vezes ele nunca vai voltar a ser o que ele era antes, mas sempre pode melhorar. Nunca. É muito legal isso, né? Porque existem serviços, por exemplo, até de cirurgia cardíaca, que o paciente entubado, ele ainda nem saiu do tubo, mas ele já está sem sedação, ele já está fazendo uma bicicleta. Sim. Ele já está fazendo algum fortalecimento muscular. Nossa. Mesmo isso, passivo, né? Tem recursos. Tem recursos. Infelizmente, a gente sabe que esses recursos não alcançam toda a população, mas quem pode se organizar para conseguir ter esse recurso é muito interessante. E prioriza a resposta, porque também passa pelas prioridades, né, da vida também. Mesmo que seja muito difícil para muitas pessoas, existem serviços de diferentes formas sendo entregues para a população. Sim. Então, o primeiro ponto é a informação, tanto para profissionais como para as pessoas leigas que podem se beneficiar disso. E o segundo ponto é a pessoa se dedicar àquilo, né? Se abrir para essa... Entender que tem essa responsabilidade. Justamente. E o custo da prevenção não se compara nem chega aos pés do custo do tratamento. Então, é por isso que, assim, a minha dedicação, diferente da Isabelle já está aqui mais na questão da reabilitação, né? Então, já é pacientes realmente que têm questões e que precisam melhorar. Mas a gente trabalha a prevenção, também. Mas como que a prevenção ela é muito importante nesse sentido. Até as pessoas falam, não, é caro ir para academia, é caro pagar um personal, é caro comer bem, caro pagar iFood, gente. Né? Você comer saudável, comprar remédio, e precisar de um oxigênio, e ter que pagar gente para cuidar de você, que você não consegue fazer as coisas sozinho. Isso é caro. E é essa a realidade que a gente vê na maioria dos lares, dentro das nossas casas. A gente vê isso, né? E de toda a população. Então, assim, são pessoas que trabalharam muito, que cuidaram da família, mas que não tiveram essa educação que a gente está aqui disponibilizando para vocês, de que precisava se cuidar, que precisava fortalecer o músculo, que precisava deixar o cérebro ávido, ativo, né? Então, é frescura. Não, gente, é saúde, qualidade de vida na velhice. Porque todo mundo vai envelhecer, né? E a gente precisa ter qualidade, porque você envelhecer sem qualidade é igual aqueles memes, assim, né? De pessoas de 100 e poucos anos falam, Deus esqueceu de mim, eu não quero mais ficar aqui. Mas assim, e quanto que custa a nossa independência também, né? Frequentemente a gente tem famílias em conflito aqui sobre o investimento em fisioterapia, né? Em tratamento fisioterapêutico, em uma fisioterapia especializada, individualizada, como a gente está discutindo. É muito caro. Mas quanto que custa a independência desse seu ente querido? Porque você, além de pagar também por um cuidador, pagar para alguém ficar com esse ente querido dentro de casa, você vai ver o sofrimento dessa pessoa de depender de outras pessoas para tudo. Para tomar banho, para ir ao banheiro, para se alimentar, para beber uma água. E muitas vezes eles não têm uma saúde mental que seja capaz de lidar com isso. A gente não está preparado. Nem os pacientes, os doentes, nem os familiares. Muitos familiares precisam deixar de trabalhar. Muitos familiares adoecem, né? Porque o cuidador, ele é muito sobrecarregado. E ele esquece, né? A gente esquece da gente para cuidar do próximo. Então, acaba que chega uma hora que o corpo não aguenta. Então, a gente precisa pensar na prevenção,
não só como um luxo, né? Porque a gente ainda encontra uma resistência por falta de informação, que a prevenção é algo inacessível, ou é algo que é fútil, não é necessário, não é importante. Mas se a gente pensa em longo prazo e todo esse leque de alternativas, é muito melhor a gente se dedicar desde o início para que a gente tenha vida e não para que a gente sobreviva aos dias que a gente esteja aqui. Sim. Né? Adorei nosso bate-papo, Lilian. Pode me chamar. Pode deixar. Quer passar alguma consideração? Onde que o pessoal te encontra? Como que as pessoas descobrem o seu trabalho? Eu tenho o meu site, que é doutoraliliamarzulo.com. Eu tenho Instagram também, né? Então a gente está nas redes sociais, doutora Lília Marzulo, cardiologista. E lá tem o link com todos os consultórios. Eu atendo presencialmente em Juiz de Fora, mas eu também faço atendimentos online, faço atendimento para todo o país. Tem até pacientes fora do país, geralmente brasileiros, que sempre vêm aqui, né? Que sempre tem essa questão de conseguir receitas, né? Enfim, vou falar mais uma vez, não está voltada apenas para a parte cardiovascular. Porque, igual eu falei, as doenças cardiovasculares são fim. E a gente precisa prevenir esse fim, né? Então, a gente tem a questão da prevenção toda também, que é trabalhada, do indivíduo, da individualidade, da integralidade desse paciente também. Muito bom. Então, a gente já sabe que dá para consultar com a Lilian de qualquer lugar do mundo. E quem é daqui de Juiz de Fora tem como vir também presencialmente. Muito obrigada, por sempre. Muito bom. Ai, que parceria.